Agora que você já aprendeu o que é consórcio, quais são as formas de contemplação, a gente vai aprender a calcular o custo efetivo total do seu consórcio. O que significa isso? Você, vendedor, isso você tem que ter na ponta da língua. Se o seu cliente chega a perguntar para você qual que é o custo daquela operação, você tem que saber na ponta da língua. Você tem que pegar a calculadora e já mostrar para ele. Apesar que hoje nós temos sistemas, né, das administradoras que dá esses cálculos tudo pronto. Mas é importante você entender como que funciona para depois você ir lá no sistema e olhar, tá? Custo efetivo total, basicamente, existe uma forma para você descobrir isso, tá? É crédito mais taxa, que seria a taxa administrativa, dividido pelo prazo. Então é simples, é só você colocar o crédito mais a taxa da sua administradora menos o prazo. Eu vou dar um exemplo da administradora que eu trabalho. Vamos colocar aqui um crédito de 100 mil reais. 100 mil mais 23% no plano total, que é 22 mais 1 do fundo de reserva, dividido pelo prazo de 180. Existem vários prazos no consórcio. Existe 180, 200 e 220. Nesse exemplo que eu estou falando de imóvel. Mas o cliente faz o prazo. Se você quiser um grupo que tenha 150 meses, você pode pegar um grupo em andamento que já tenha andado 30 meses. Então, se o seu cliente chegar falando alguma coisa sobre prazo, você faz o prazo para ele. É só você pegar um grupo em andamento. Como que eu vou fazer essa conta? Você pode fazer de duas formas. Pela calculadora normal, que você vai colocar aqui, ó, 100 mil mais 23% dividido por 180. 683 a parcela. Só que na administradora que eu trabalho, nós temos a parcela reduzida, que nós chamamos de meia parcela. Então aqui, essa parcela, o cliente pode investir, ele tem a opção de investir, a meia parcela até a contemplação. Isso é o cálculo o custo efetivo total. É o crédito, 100 mil, mais a taxa administrativa. Se fosse de carro, vamos dar um exemplo se fosse de carro. Seria o crédito de carro, mais a taxa, que nós temos taxa de 8,5, mais um do fundo de reserva, totalizando 9,5. Então você coloca 100 mil mais 9,5, dividido pelo prazo de 36 vezes, dependendo do grupo que você for pegar. Então, é simples. Crédito mais taxa dividido pelo prazo. Para você descobrir a parcela que vai ter seu cliente. Então, às vezes o cliente chegou para você e ele fala, se eu quero eu quero 1 milhão de reais, eu quero 1 milhão em 48 meses e eu quero pagar 500 reais por mês. Existe essa possibilidade? Não tem como. Às vezes o cliente também vai chegar com uma ideia para você e você precisa mostrar para ele, você precisa aprender a pegar a calculadora e mostrar. Olha, seu João, se o senhor fosse pegar 1 milhão, o senhor ia pegar 1 milhão mais 23% dividido por 48. Ficaria 25 mil. Se ele falar que é viável para ele, que ele consegue pagar 25 mil por mês, tranquilo. Mas muitas vezes o cliente vem com uma ideia porque ele não entende como que funciona. Então vai de você, vendedor, também explicar para o cliente como que realmente funciona e saber fazer o cálculo. Porque isso é o mínimo que você, vendedor de consórcio, tem que saber. Fazer o cálculo. Depois a gente vai aprender como fazer o cálculo quando tem lance aqui no meio. Quando o cliente, para você calcular, quando o cara deu o lance, quanto que vai ficar a parcela. Vários clientes já chegaram para mim e falaram, eu entendi muito bem, tal. E se eu dar 50 mil de lance nessa cota aqui? Daqui 10 meses?
Daqui 10 meses eu juntei um dinheiro porque tá para cair uma ação para mim lá que eu entrei numa ação trabalhista e eu consegui 50 mil ou meu pai me emprestou, qualquer situação. E eu quiser dar um lance, quanto que vai ficar a parcela daqui 10 meses? Você, vendedor, você precisa aprender, você precisa saber isso na ponta da língua. Você vai falar, não, pois não, vamos calcular para você aqui. É o crédito mais taxa, menos o que você pagou, menos o lance, dividido pelo prazo. É simples. Você tem que ter isso na ponta da sua língua. Agora eu vou explicar também para vocês a fórmula para carro. Vai ser na mesma ideia. Então, por exemplo, crédito mais taxa dividido pelo prazo. Para mim calcular a parcela para o cliente. Então, vou dar um exemplo aqui de um grupo de veículo que a gente vende muito, porque é a menor taxa do mercado. 50 mil é o crédito que o cliente vai entrar, que ele fez adesão. 9,5 é a taxa, que é 8,5 mais 1 do fundo de reserva. E o prazo, 3 anos, 36 meses. Então, por exemplo, nesse caso aqui, vai ser 50 mais 9,5 divide por 36. Então, você vai na calculadora e coloca 50 mil mais 9,5 dividido por 36. Então, a parcela desse cliente é 1.520,83. Se o cliente quiser em menos prazo, é só você trocar o prazo aqui. Então, por isso que para você, vendedor, é importante que você aprenda a fazer esses cálculos. Isso é o mínimo, é o beabá do consórcio. A gente só está recapitulando aqui para, de repente, você ficar mais fácil lá na frente quando a gente começar a estruturar outras coisas na sua cabeça. O outro exemplo aqui embaixo é a gente vai calcular a parcela de uma carta de crédito. Agora a gente vai complicar um pouquinho. Aqui tem lance. Se o cliente investiu 10 meses e ele foi contemplado através do lance. Tem várias situações que eu já atendi cliente que o cliente me perguntou exatamente isso aqui. Olha, se eu fizer o consórcio, investir aí até o final do ano, dá um prazo de 10 meses, e eu dei um lance de 50 mil que eu vendi meu carro, quanto que fica a minha parcela só para mim ter uma noção? Os clientes perguntam. E eu já vi vendedor que não sabe fazer isso aqui. E isso é o mínimo que você tem que saber. Então vamos lá. Essa fórmula você tem que entender, tá? Primeiro, eu queria falar um negócio para vocês. Essa questão da fórmula, eu sempre falo para meus vendedores o seguinte: você tem que entender a fórmula primeiro. Você não tem que decorar. Entende o porquê da fórmula que você nunca mais esquece. Vou explicar a minha forma, que eu uso para mim entender isso. O cliente vai contratar um crédito, certo? Então ele tem o crédito mais a taxa que vai ser cobrado, que a administradora cobra para administrar o dinheiro dele. Então é o crédito que ele vai pegar. Vou pegar 200 mil da administradora. A taxa que eles vão me cobrar. Nesse caso, ele deu um lance, então tudo que o cliente paga é o que vai abatendo no saldo devedor dele. Saldo devedor é o saldo que ele deve ainda. E o lance é o que ele dá para adiantar. Crédito mais taxa dividido pelo prazo. É o crédito que o cliente vai pegar, mais a taxa que a administradora vai cobrar, que é a taxa administrativa, e divide pelo prazo que ele quer pagar, ou o prazo do grupo que ele vai entrar. Nesse caso aqui embaixo, eu peguei um crédito da administradora, eles vão me cobrar uma taxa por isso, que é bem diferente de financiamento, é muito mais barato. Tudo que eu paguei nesses 10 meses de exemplo aqui, eu investi 10 meses, menos os 10 meses que eu paguei, menos o lance que eu vou ofertar, foi o caso desse cliente aqui, e dividir pelo prazo restante. Então, olha a importância de você entender a fórmula. Você está pegando um crédito da administradora, ela está te cobrando uma taxa, crédito de 200 mil, ela está te cobrando uma taxa de 23%, o quanto o cliente investiu são 10 meses de 683, que dá o total de 6.830, porque esse cliente investiu a meia parcela, que é 683,50, no crédito de 200 mil. Então,
menos o que o cliente pagou. Ele investiu 10 meses, então é menos 6.830, menos 50 mil que ele está dando do bolso. Esse aqui é os 50 mil do bolso. Então, tudo que o cliente paga, abaixa no saldo. Ele deu o lance, abaixa no saldo. Menos o prazo restante. Se o prazo do consórcio que ele entrou inicial era 180 meses, ele pagou 10, sobrou 170. Então, 200 mil, mais a taxa, menos o que ele pagou, menos o que ele furtou de lance, divide pelo prazo que sobra. Quando é contemplado no lance, existe uma regrinha que o lance abate duas parcelas. Então, aqui seria 168 meses. Quando é no lance. Porque a empresa entende que você vai gastar com documentação, com alguns outros custos. Então, por isso que ela utiliza o seu lance, que você deu aqui, para abater duas parcelas a mais. Aí você tem esse tempo para você respirar e gastar com documentação do imóvel e fazer todo o processo. Tá? Por isso que fica aqui, em vez de ficar 170, você só diminui duas. Beleza? Então, basicamente é isso. É você entender a fórmula, que é o dinheiro que você vai pegar da administradora, a taxa que ela está te cobrando, que isso vai depender do grupo também que você está. No caso do veículo aqui era mais baixo também, porque o prazo era menor. Quando você investe, toda vez que você investe, abate na sua dívida, porque quando você entra no consórcio, tá lá, crédito mais taxa. Você pagou uma parcela, já é crédito mais taxa, menos que você investiu um mês. No segundo mês é crédito mais taxa, menos 2 meses. Então, quando o cliente pedir para você simular, é simples. Aí você pega a calculadora na hora e fala para ele, não, pois não, vamos fazer agora aqui, ó. Vamos supor que você contemple daqui 2 anos. Então, é crédito, mais taxa, menos 2 anos de pagamento, divide pelo prazo. Ah, mas eu ofertei lance de 100 mil daqui 2 anos. Então tá, é crédito, mais taxa, menos os 2 anos que o cliente investiu, menos o lance que ele vai dar, que você pode fazer uma projeção, conhecendo o seu cliente, você vai saber. No atendimento você vai saber, não, daqui 2 anos eu estou para receber uma herança, estou para receber um dinheiro, alguém está me devendo. E você sempre deixa claro para o cliente que isso que você está explicando para ele, às vezes não pode ser o que ele precisa agora no momento. Se o cliente não tem lance para ofertar, não tem por que você estar enchendo a cabeça dele de informação. Se de repente daqui 1 ano o seu cliente quiser ofertar, aí você fala para ele, fala, cliente, ó, João, daqui 1 ano, se você tiver algum dinheiro guardado, receber o dinheiro, a gente volta aqui, eu volto a te atender, te explico tudo de novo, porque isso para mim eu faço 5 vezes, 10 vezes no dia. Agora para você, daqui 1 ano você pode não lembrar. Então, só recapitulando, a gente aprendeu o que é consórcio, quais são as formas de aquisição do consórcio, os métodos, a gente aprendeu como calcular as parcelas, o custo efetivo total, a gente aprendeu a colocar os lances aqui no meio, o que o cliente já pagou, a gente fez um catadão aqui, beleza?